março de 2011, o governo italiano do então primeiro-ministro Silvio Berlusconi havia decidido empreender cortes no orçamento da cultura. Naquele mesmo mês, a Ópera de Roma encenou a ópera Nabucco, de Giuseppe Verdi, um dos estopins em meados do século XIX da luta pela unificação do país e a consequente expulsão dos austríacos, que ocuparam a Lombardia, o Vêneto e parte da Emília-Romana por mais de um século. Naquele mês de março, em Roma, logo após o célebre coro do terceiro ato do Var Pensiero, onde os hebreus escravizados da Babilônia lamentam sua pátria bela e perdida, explodiu uma avalanche de aplausos e pedidos de bis. O maestro Riccardo Muti, em um primeiro momento bastante contrariado, se deu conta do que estava acontecendo e disse que se o governo realmente cortasse as verbas oficiais da cultura, a pátria estaria mais ainda distante e perdida. Em seguida, concordou com o pedido de bis, mas conclamou a audiência toda a cantar junto com o coro e a orquestra a página imortal de Verdi. Foi uma consagração. Detalhe, o presidente do Conselho de Ministros da época, o nem tão felizmente lembrado Silvio Berlusconi, apropriadamente chamado por Nanni Moretti de Cocodrilo, estava na plateia. Meus dois convidados de hoje são jornalistas brilhantes. Ambos me serviram como modelo profissional e são meus amigos, queridos. Seja muito bem-vinda, minha amiga Norma Cury. Alô, Lúcio, tudo querida? bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Nós já fomos, você editor e eu repórter da Folha de São Paulo, na Folha Ilustrada, né? Não lembro o ano. Período maravilhoso. Mas não lembro o ano, não lembro o ano. Não, por favor, que é isso. Era muito bom, era muito bom. Né? Foi Você um período... voltou a morar em São Paulo, Norma? Eu voltei a morar em São Paulo, voltei. Eu morei... Você lembra que a gente morou, eu e o Dines, né, com quem eu fui casada, um monte de anos, de décadas, em Portugal, e eu era correspondente baseada em Portugal, mas viajando pela Europa, Ásia, África, aquela coisa, né? Muito bom, foram 10 anos. E aí eu não queria voltar, mas o Dines resolveu, estava numa posição ótima, mas ele resolveu voltar porque eu não queria ser imigrante. E eu aí perguntei, escuta, os judeus andam pelo mundo há 5.000 anos, que história é essa de não querer ser imigrante? Não, eu quero voltar para o meu país. Mas, Dines, qual é o seu país? Porque ele tem origem russa, né? Os pais, a família, tudo é russa. E aí ele voltou e eu fiquei. Eu fiquei 1 ano e tanto, não ia voltar de jeito nenhum. Só que aí fica complicado, né? Eu estava trabalhando com uma opção de lugares para a BBC, para a Rádio France, para, sei lá, sabe? Foi um período bom de Brasil para cobertura, né? O que não se pode dizer agora. E aí ele voltou para cá e eu aí fiquei em dúvida de Rio ou São Paulo e acabei vindo também. Então, é isso. Você morou no Rio, né? Quando você voltou. Morei. Não, eu vou muito para o Rio, porque eu sou carioca assumida, né? Assumida. Quando o Rio era maravilhoso, eu era carioca. Agora que o Rio está defenestrado, eu continuo carioca. Mas está difícil lá, está muito difícil. Então, morei lá, aí vim para cá, e toda vez que eu ameaço voltar, os meus amigos falam, você enlouqueceu? São Paulo agora está muito melhor que o Rio. Fica aí, não vem, não. Será que está melhor? Bom, não meu sei. outro convidado desta noite é meu amigo e meu irmão. Nós temos quase uma existência inteira de histórias que remontam à época em que ele foi correspondente em Roma, primeiro, de O Globo, e depois da revista Isto É. Depois trabalhou no SBT, criou o principal telejornal da emissora, trabalhou na Gazeta, trabalhou em vários lugares. A marca dele sempre foi um jornalismo perfeito, claro, meridiano. Seja bem-vindo, meu amigo Albino Castro Filho. Obrigado, querido. Olha, fico muito feliz de estar participando do seu programa, ao seu lado, ao lado da querida Norma Cury.
e fico muito feliz, fico muito contente, viu? Eu Estou também. contente bastante, viu? Bom, vocês dois têm experiência como jornalistas internacionais. A Norma foi correspondente de Portugal para a África e outros países, a Península Ibérica toda. Você foi talvez o mais marcante correspondente brasileiro na Itália. Como é que vocês estão vendo a imagem do Brasil lá fora hoje? Norma. Quem começa? Núzio é uma vergonha. É muito ruim. Você lembra que nós fizemos piada com Portugal a vida inteira, né? Eles agora fazem com a gente, sabe? Eles fazem com a gente. Eles fizeram piada com aquela história que o Bolsonaro falou, que brasileiro não pega vírus porque tem esgoto, nada no esgoto. Imagina, está imune. E essa missa que ele fez, a Ave Maria, que ele cantou com a sanfona, eles puseram isso na televisão, sabe? E fazendo gozação e tal. Isso em Portugal. Mas no mundo inteiro, o Brasil, que tinha uma posição até de carinho, né, pela música brasileira, pela bossa que o Brasil sempre teve, né? Mesmo quando estava na pior, sabe? Depois, quando a gente quase foi primeiro mundo, né? Naquela época que a gente era a capa do Economist, né? Com o pão de, a estátua lá do Cristo Redentor, maravilhoso, subindo, feito um foguete e tal. Era uma maravilha. E aí era muito bom você viajar e as pessoas, puxa, você é brasileiro? Era uma coisa... E fora que a imprensa internacional, hoje, você pega para ler, é deprimente como nós somos tratados. Agora, a União Europeia não quer fazer o acordo com o Mercosul, né? Por causa das boiadas do Ricardo Salles. Então, a gente está muito mal e eu não sei o Albino se ele ainda continua escrevendo, mas a gente perdeu espaço, porque, sabe, ficamos para trás. Eu não sei quando nem como a gente vai. E se não, acho que vamos recuperar. Mas eu não sei quando. É o nosso futuro, né, que não chega nunca. Brasil, país do futuro, que não chega. Albino. A situação do Brasil, nesse momento, eu concordo plenamente com a Norma, é péssima, péssima. Eu vivi sempre numa parte do mundo, eu tenho uma formação, digamos assim, muito cosmopolita, desde muito jovem, por causa da minha família e tudo, e sempre vivi num ambiente em que se conhecia pouco o Brasil. Mas se errava muito, sobretudo no exterior, sobre o Brasil, mas se errava por excesso de idealismo, o país dos periquitos, das maravilhas, das florestas. Depois, eu já estava aqui no Brasil, no período mais recente, que a Norma, inclusive, se referiu, do Economist e outras publicações, que nós passamos a ser uma nação, um país muito respeitado no mundo e importante. O que está acontecendo hoje em dia é um descalabro, na minha opinião, e acho que vai levar muito tempo para a gente recuperar, que eu acho que nós vamos recuperar, isso vai passar, porque isso tem sido um desvio na nossa história, mas vai levar mais tempo para se corrigir. Eu vejo a imprensa que eu acesso e frequento, eu tive uma formação muito francófona e também muito italianizada, muito ligada também ao mundo hispânico e latino-americano e espanhol. A Portugal sou profundamente ligado, mas culturalmente, enfim, e também aos ingleses e à Inglaterra. E a impressão, e o leste europeu, e a impressão que eu tenho, viu, Núzio e Norma, é que o que nós estamos passando, e a Norma salientou muito bem, ressaltou muito bem, é uma tragédia para a nossa imagem, e o pior, o que nos dói mais, a mim, sobretudo, me dói mais, é saber que é verdade, não é uma mentira, não é uma farsa.
Eu vivi no exterior quase 15 anos, numa época em que nós estávamos praticamente éramos poucos brasileiros no exterior, éramos exilados, alguns poucos estudantes e uns 4, 6, 8, 10 jornalistas no máximo. E nós éramos recebidos e tratados e chegamos a frequentar, digamos, escolas importantes na Europa naquela época, até pela situação em que o Brasil se encontrava, que era uma ditadura militar. Então, nós éramos muito bem recebidos. Eu voltei para o Brasil há 30 anos. Nesses 30 anos, o Brasil começou a mandar muitos imigrantes para o mundo inteiro, para a Europa, sobretudo, e o brasileiro passou a ser um cidadão de segunda categoria na Europa, basicamente pela maldita imigração. Então, eu perdi muito. Eu acompanho ainda hoje, eu sou assinante ainda hoje de várias publicações em papel francesas e mesmo algumas outras de outros países, e acompanho. Eles continuam a falar pouquíssimo, em geral, do Brasil, mas com mais não é intolerância, com menos idealismo, idealização. A figura do governo que nós temos hoje em dia, primeiro passou-se muito tempo, a própria Economist, que fez a capa do Corcovado do ano, fez uma capa também do Brasil na lama, naquela época em que se denunciava muita corrupção. E hoje em dia isso se tornou o Brasil como os Estados Unidos. A gente não pode esquecer isso. Nós estamos, nesse momento, alinhados, mais uma vez, por ironia da história, né, e da política, com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estão sendo muito mal vistos, nesse momento, pelo próprio presidente que lá tem, que também faz coisas parecidas, ou vice-versa, com os nossos. Então, a imagem nossa, como a dos americanos, não é boa, do governo americano. Mas a dos americanos nunca foi boa, desde o final da Segunda Guerra. Até a Segunda Guerra ela tinha uma imagem, depois ela começou a se tornar um império no mundo, e aí, na prática, e aí mudou. O Brasil não. O Brasil, essa mudança é muito mais recente. E isso nos deixa muito triste. A mim e a nós. Essa coisa que você falou sobre eles quase que não conheciam a gente. Eu estudei em Nova York, na Columbia University, fiz o mestrado nos anos 80. E eu tinha colegas, anos 80, que perguntavam assim, eu era a única brasileira, a única latina na época. Vocês conhecem telefone? Gente, eu não estou brincando. Era mestrado, quer dizer, era gente mais velha e tal. E eu tinha um tênis, assim, na época, que era meio de tartaruga, e eu falava, olha, isso aqui é das nossas cobras e tal. Então, a gente... eles olhavam para mim muito espantados e tal. Isso, americano, há pouco tempo. Então, a gente deu uma virada muito grande. Quando eu fui para a Europa, né, e cobrindo Espanha, França, sei lá, Inglaterra, a gente se vira, né? A gente se vira, Albino. E claro. Era outra coisa. Era outra coisa. Você já era mais, enfim, era querido. Era isso que ele falou. Querido, aceito, sabe? Aceita. Todo mundo sabia uma música brasileira e tal. Bom, e aí, hoje, de volta aqui, o que eu vejo eu acabei de receber o Magazine Littéraire. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa sobre o Brasil. Infelizmente, é a última edição. É a última edição. E o Economist, que eu também assino, não tem uma vez que eu receba que não tem um ataque ao Bolsonaro. A última, ou a penúltima, falava assim, os brasileiros têm toda a razão de se alarmar. A democracia está realmente em risco. Sabe, você lê isso numa
numa bíblia da economia, os caras se afastam, sabe? Ninguém vai querer colocar dinheiro aqui, sabe? Não põe, põe no Burundi e não põe aqui. Então, Claro, a gente tá assim, sabe? A educação brasileira é a coisa mais vergonhosa que eu já vi. A gente teve 4, 5 ministros, um que queria que os alunos cantassem o hino nacional, lembra aquele Vélez colombiano fazendo assim, Rai Hitler, sei lá o que ele queria que fizesse, filmando. Anauê. Filmando sem que os pais quisessem, sem que os pais soubessem, caiu. Aí veio outro, caiu de novo. Aí veio... Quem é que veio depois? Foi o Weintraub? Não, o Weintraub era cultura, já nem lembro mais. Não, o Weintraub era educação. Educação. Aí veio o Weintraub, caiu de paraquedas. Não! Antes teve aquele que cantou... Esse era na cultura. Não, isso. Aquele que fez o discurso do Goebbels. Com o Wagner era na cultura. Com o Wagner, o Wagner tocando. O Alberto, que era judeu, ele não podia ouvir falar em Wagner, né? Coitado do Wagner, não tinha culpa, né? Mas não podia ouvir falar nele. E aí vem esse outro da educação agora, meu Deus, ele não tinha nenhum dos diplomas que ele falou que tinha. Isso é uma vergonha. Aí, na cultura, que é uma vergonha tripla, que a gente não tem ministro da cultura, já não temos há muito tempo, entra, sai. Regina Duarte, infelizmente, foi um blefe total, né? Cantando para frente Brasil e todo mundo tortura, levou um processo da Lígia Jobim de 70 mil reais, sei lá, porque o pai dela foi morto pela ditadura, né? Um diplomata e tal, José Jobim. E agora entra esse... como é o nome dele? É um ator de Malhação, Mário Reis, eu acho. Prata. Uma coisa assim. Meu Deus do céu, que teve uma foto dele, ele posou nu. Tá bom, pode posar nu, mas podia ter alguma qualificação para o cara. Ou seja, é um descrédito de educação, de cultura, de qualquer coisa. Todo mundo é comunista, todo mundo, menos eles. Olha, está muito difícil para a gente... Norma, desculpa, eu falei Mário Prata e é Mário Frias, né? Isso. Mário Frias, que a gente conhece menos do que o outro. Aliás, entre os cotados para ser ministro, a Folha ontem deu o nome do Sérgio Santana, que é um outro Sérgio Santana, mas põe a foto do escritor que morreu há pouquinho tempo, Sim. que era um escritor maravilhoso. Me põe a foto do Sérgio, coitado. Não tem nada a ver com a história, né? Corrigiram já hoje. Corrigiram, Agora, eu queria fazer uma provocação para vocês dois, que é o seguinte. Nós estamos vivendo um período com Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Putin, aquele cara da Polônia, que eu não consigo falar o nome dele, que até tomou um susto essa semana. O que é? Nós estamos fazendo um revival de teorias autoritárias, de governos autoritários? O que está acontecendo? O Trump puxou. Foi o Trump, porque os Estados Unidos têm essa ascendência por uma parte do mundo e também essa coisa do populismo começou a pegar como uma coqueluche, sabe? Eu não sei de onde esses eleitores vieram, porque esses líderes populistas, tem o da Filipinas, né? Eles foram eleitos. Isso é mais dramático. É dramático, porque você nem pode falar, não, foi um golpe, sabe? Foram eleitos. Agora, parece que o Trump está sendo ameaçado pelo Biden, né? Que o Biden está crescendo e tal, tomara. E a prefeita de Paris agora ganhou, né? Que é uma prefeita interessante também. Isso. Não sei se já está virando, mas eu acho que o Trump caindo é como
as estátuas que estão caindo, ele caindo, eu acho que é um tremor, pelo menos nesse lado de cá vai ser, e eu acho que vai influenciar também uma parte desse mundo populista vergonhoso, horroroso, e são todos iguais, né? Você vê as atitudes que eles tomam, são todas iguais, sabe? É quase que uma idade média, uma volta. A gente lutou tanto para chegar no ponto que estava, né? É isso. E aí nós temos aqui no Brasil, só para ficar por aqui, a ministra da Mulher é a Damares, sabe? Desculpa, né? Desculpa, porque nos anos 70 a gente já estava tirando o sutiã, tentando, né? Simone Signoret, já estávamos tentando fazer alguma coisa, né? E aí se coloca ela. Ou seja, não sei o mundo como é que vai mudar, mas eu acho que esses dois sintomas, que é a prefeita de Paris e o Joe Biden ganhando as eleições, eu acho que é bom. O que você acha, Albino? Eu acho, como eu falei agora há pouco, eu acho que isso vai mudar, isso é um desvio péssimo para o mundo que está acontecendo e nós estamos vivendo esse momento, mas eu acho que supera sim, e acho que é determinante essas mudanças que vão começar a acontecer. Agora, o que mais me impressiona, e eu considero dramático, que falei aqui, é que essas pessoas foram eleitas, ou seja, por uma maioria de gente. Eu acho que essas pessoas, na verdade, não pensavam exatamente como o Trump ou o Bolsonaro. Eles queriam, provavelmente, um governo, porque não é um regime, é um governo, né? Um governo, digamos, menos progressista, mais conservador, até mais liberal na economia. Porém, o que veio uma coisa muito pior, porque no pacote veio junto ideias fascistas, ideias autoritárias, né? Eu não misturaria o Putin com o Trump e o Bolsonaro, porque a antiga União Soviética, a própria Rússia, ela tem umas características orientais difíceis, orientais no sentido marxista, digamos assim, que a gente tem que analisar de outro jeito. Porém, aqui é um desastre. Eu acho que, tanto é que hoje, por exemplo, a gente vê coisas aqui como assim, 70% estão contra o atual governo. Claro, se há um ano 70% tivesse contra o governo, ele não seria eleito. Você vê que é gente que votou nesse candidato e tomou horror, porque se decepcionou. Imaginava que vinha um Alckmin, um liberal mais como um Alckmin, uma coisa assim, que fosse mais de direita, digamos assim, mas não nesse ponto de ser um valha-couto, né, com sua família, com seus milicianos. É um negócio dramático, né? E isso é muito grave. Isso na imprensa internacional, voltando ao nosso tema, né, e ao nosso roteiro, entre aspas, do nosso programa, do que nós estamos participando, isso é um desastre para a imagem do Brasil e vai levar muito tempo, porque isso pega e cola. Quer dizer, eu também peguei a época sobretudo, a Norma contou histórias dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos a ignorância sempre foi muito grande da classe média. A gente sabe disso. Na Europa, nem tanto. Mas eu me lembro, na Itália, eu vivi muitos anos na Itália, às vezes, me irritavam algumas coisas, porque qualquer porcaria que fosse, porcaria entre aspas, de um ítalo-americano, era o ítalo-americano, fulano de tal. Aí começava a falar do Brasil, da Argentina, sobretudo da Argentina, país ao qual também sou bastante vinculado e ligado, e tenho muitos amigos, e tinha muitos amigos na Europa de origem argentina. Eu me lembro que eles tratavam a Argentina como se fosse um paizinho do quinto mundo, e aquilo me irritava um pouco,
que uma vez a RAI 2, o canal 2 da RAI italiana, eles fizeram um longo documentário em Buenos Aires sobre a ditadura italiana do Ítalo, feita pelo próprio âncora do jornal, que era o Ítalo Moretti, um jornalista muito respeitado, muito conhecido, com muito trânsito na esquerda, tudo. E parecia que ele estava falando. Nesse programa, no final, havia um debate e eu muitas vezes era convidado, por ser, inclusive, um jornalista brasileiro da América Latina. E eu me lembro que eu participei, e quando terminou de falar, eles mostraram imagens de Buenos Aires, só das chamadas, na época, hoje não sei nem mais como chama, chamavam bichas misérias, ou seja, vilas miseráveis. E terminou a coisa mostrou, parecia que eles estavam falando de um pequeno povoado da Bolívia. Eu disse, olha, gente, vamos colocar as coisas aqui no lugar. O presidente, o ditador argentino, tem sobrenome italiano. O fulano de tal, eu enumerei todos, eram todos de origem italiana. E vocês fingem que não tem nada a ver com isso. Foram para lá italianos, muita gente italiana, inclusive, voltando à nossa conversa, esse ministro tem sobrenome italiano, esse ministro aí que foi boteado, ou seja, reprovado, é nome italiano. E aí ele conta que não é italiano, que não é nada. Quer dizer, eu não estou querendo dizer, na Europa, né? Quer dizer, na Europa eles têm uma visão. Então, na Itália era uma coisa que, às vezes, pessoas mesmo progressistas de esquerda queriam nos enquadrar como se fosse só um problema de povos atrasados. Não éramos povos atrasados. Nós éramos frutos da Europa meridional, da Europa sulista, né? Que é a Europa do Mediterrâneo, que é a Europa que colonizou as Américas, né? A Espanha, Portugal, Itália e outros países da outra margem do Mediterrâneo. Então, essa superficialidade que já existia, ela agora aumentou muito. O Bolsonaro é um sobrenome italiano. As pessoas italiano não é um nome inventado aqui na selva, essa coisa. É um italiano. Bolsonaro quer dizer é um sobrenome italiano. Então, essa coisa sempre um pouco me irritou na Europa, porque parece que o italiano bom, o europeu bom é o que está nos Estados Unidos, mesmo que fique lá fazendo trabalhos humildes, não sei o que lá. Os que aqui vieram e viraram presidente da República. A gente tem presidente da República, a gente tinha um ditador. Quando eu cheguei na Europa, ele já não era mais ditador, mas o ditador do Brasil, quando eu cheguei na Europa, era um Geisel, era um alemão. E fazia de conta que não, que era como é que chama? Um militarzinho latino-americano, e não era. Ou seja, essa é uma questão a fundo. Então, já que nós estamos discutindo uma visão de fora do país, eu acho importante eu colocar isso, que é uma coisa que sempre me irritou muito. Quando você vive em Portugal, eu tenho muitas ligações com Portugal, eu escrevo semanalmente, sou colunista de um jornal luso brasileiro, Portugal em Foco. Eu estou escrevendo, inclusive, uma trilogia sobre os cristãos do Oriente, onde eles são minoria, não sei lá, e começo com o primeiro livro se refere à presença da conversão feita pelos portugueses no mundo da Ásia e na África, que foi muito importante, muito grande, onde eles são minorias até hoje por terem sido evangelizados, né? Goa, Macau, aquela zona toda. E não só, isso é o que restou depois da invasão holandesa. Exato. Portugal era tudo, a África inteira. As pessoas esquecem, por exemplo, que a China, quando negociava, ou o Japão, com a Europa até o século XIX, falava em português, não falava em inglês. Aliás, o inglês não se falava na Inglaterra. A língua erudita na Inglaterra, até o século XVIII, era o francês. Né? Nós sabemos disso, mas a maioria não sabe. Mas, enfim, isso não tem importância. Mas o que eu
voltando ao centro da coisa, eu acho muito importante isso. Existe, por parte dos europeus, tradicionalmente, uma certa arrogância com relação à América que deu errado, entre aspas. Mas a América foi colonizada por eles, né? Porque a América que eles valorizam não foi colonizada por eles, foi colonizada pelos ingleses. Isso é grave. Os franceses também arrebitam o nariz, mas os países que eles fizeram são ainda piores que os nossos, né? de língua espanhola ou portuguesa. E, enfim, essa é uma questão a fundo que a gente teria que ter mais tempo até para discutir, não é o fórum, mas, sintetizando, e se deixar eu fico falando demais, desculpe, o Bolsonaro só piora a situação bastante. A nossa, internamente, aqui, que é grave, o nosso país realmente virou uma coisa completamente maluca, né? Completamente. Ele mostra na rua e, ao mesmo tempo, reclama que as pessoas estão... É uma coisa absurda. Enfim, é um desgoverno que virou 70%. Quer dizer, se ele tivesse... Se 70% fossem realmente contrários a ele, não seria eleito. Então, isso é o que é mais grave. Eu acho que ele não resiste a nenhuma outra eleição. Eu acho que ele não resiste. E eu espero que isso aconteça. Lembrei aqui que a Polônia também tem um camarada que está ameaçando agora, sabe? Que tem uma centro liberal, né? O centro liberal. Que é melhor, né? É melhor se pegar. E eu lembrei também, ouvindo o Albino falar, de uma coisa que está me dando um grande prazer. Eu sou carioca, como eu falei, né? E eu estou lendo o livro do Rui Castro, Metrópole à beira-mar, que é o Rio de Janeiro nos anos 20. Gente, é inacreditável o que o Rio era cosmopolitíssimo, fabuloso. Ele lista assim, cafés 10, 20, 30, saraus literários 10, 20, 30, 40, sabe? As personalidades que iam. Está me dando tanto prazer. Eu falei, puxa, mas que bom. Onde foi que a gente se perdeu no meio disso tudo? E não faz muito tempo, quer dizer, muito tempo, quando eu fui ao Municipal Carioca ver a ópera Nabucco, que você mencionou, né? Eu ainda morava lá, se não me engano, portanto, deve ter sido década de 80 mesmo, 80, por aí. E aí, quando veio a Vapanciero, a plateia cantou. Então, essa área que você mencionou, Vapanciero, todo mundo cantou. É o coro no terceiro ato. O coro no hoje, terceiro ato. O municipal hoje, carioca, as pessoas estão fazendo Uber, que eu soube. Não tem trabalho. Estão fazendo Uber. Então, é isso. Foi a guinada que a gente deu para baixo, né? Gente, vocês vão me permitir agora, eu vou fazer um intervalo nessa conversa, vou apresentar o quadro da minha filha Nina, que toda semana ensina a fazer o coquetel, e hoje ela vai fazer o gimlet. A gente já volta. Oi família! No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer um drink de gin clássico, o gimlet. No século XIX, médicos da Marinha Inglesa começaram a perceber que alguns dos seus marinheiros estavam com carência de vitamina C e sujeitos a uma doença que afligia várias tripulações chamada escorbuto. Para fazer com que os bravos marinheiros começassem a consumir mais vitamina C com suco de limão e etc., alguns dos marinheiros tiveram a ideia de colocar gin no suco de limão para ser mais prazeroso de tomar. Sabe como é, né? Suco de limão sozinho é meio sem graça, então o jeito era colocar gin mesmo. Assim como muitas das histórias sobre os coquetéis, não existe uma confirmação oficial sobre essa história, mas muitos drinks surgiram como remédios. Para fazer o gimlet, a gente vai precisar de gin, suco de limão, xarope de cordial, casca de limão e gelo.
Para fazer o xarope de cordial, vem cá que eu vou te ensinar. A gente vai precisar de limões. O limão Tahiti e o limão siciliano. Cortar as cascas do limão, tentando ao máximo tirar essa partezinha branca. E com esses limões que a gente tirou a casca, a gente vai aproveitar para fazer um suco. Vamos pegar uma panela, colocar 1 litro de água para 500 gramas de açúcar. Vamos mexer até que intere a água com o açúcar. Assim, depois a gente coloca as cascas de limão e o suco de limão, mexe um pouquinho, fecha a panela e deixa reduzindo no fogo baixo. Vamos deixar reduzindo entre uns 40 a 50 minutos. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui a coqueteleira e a gente vai começar colocando 60 ml de gin. Agora a gente vai colocar 30 ml do nosso xarope de cordial e 30 ml de suco de limão. Aí a gente vai colocar gelo na coqueteleira e vamos bater. A gente vai coar ele agora. Depois que a gente servir, a gente vai aromatizar com um twist de limão siciliano. E tá pronto o nosso gimlet. Ficou muito bom, de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar todos os ingredientes, o modo de preparo, tudo na legenda. E espero vocês no próximo drink. Saúde! Bom, estamos de volta e, como de hábito, eu agora vou fazer a indicação de 2 filmes para quem está de quarentena e quer mergulhar na história do cinema. Eu tenho quase que certeza que vocês 2 viram os 2 filmes, mas em todo caso, vamos lá. Esses 2 filmes estão disponíveis nas redes sociais, são produções de Hollywood dos anos 60, mas são bastante polêmicos e atuais. O primeiro é o clássico Herdeiros do Vento, de 1960, produção e direção de Stanley Kramer, conta a história de um professor que comete a atitude temerária de lecionar sobre as origens da espécie de Charles Darwin. O professor é preso e processado. A legislação do Estado proibia qualquer ensinamento que se confrontasse contra os sagrados preceitos da Bíblia. O filme tem ainda um embate maravilhoso entre o grande Spencer Tracy, que interpreta o advogado do professor, e o não menos consagrado Frederick March, que faz um ex-candidato à presidência da República, fervoroso defensor do criacionismo. Atenção, quando navegarem na internet em busca desse filme, vocês poderão encontrar um remake de 1999, também muito bom, com Jack Lemmon e George C. Scott nos mesmos papéis. Solta aí, Sejão, vamos ver o trailer. God speaks to Brady, and Brady tells the world. Brady, Brady, Brady Almighty! The Lord is my strength! You're the stranger, ain't you? Are you looking for a nice, clean place to stay? I had a nice, clean place to stay, madam, and I left it to come here. My friends, man did not evolve from the ape, but the ape evolved from man. Now you take a look at this creature sitting here. Grandpa, welcome to Hillsborough, sir. Have you come to testify for the prosecution or the defense? Oh, God speaks to you? Yes. He tells you what is right and wrong? Yes. And you act accordingly? Yes. So you, Matthew Harrison Brady, through oratory or legislature or whatever, you pass on God's orders to the rest of the world. Well, meet the prophet from Nebraska. Is that the way of things? Is that the way of things? O segundo filme é um portento, um daqueles filmes feitos na hora certa, no momento certo e que cortam como uma lâmina. Trata-se de No Calor da Noite, de 1967, dirigido por Norman Jewison. O filme conta a história de um assassinato em uma cidade do sul dos Estados Unidos e a prisão de um negro que fazia uma baldeação para um trem com destino a Memphis. Ocorre que o negro preso é um policial, na verdade, um especialista criminal altamente requisitado chamado Virgil Tibbs, que, para desespero do chefe de polícia local,
magnificamente interpretado por Rod Steiger, em papel que lhe valeu o Oscar, assume as investigações por exigência da viúva da vítima. Virgil Tibbs é interpretado por Sidney Poitier, o primeiro ator afro-americano a ganhar o Oscar, não por esse filme, mas por Uma Voz nas Sombras, em 1963. No Calor da Noite, recebeu o Oscar de melhor filme e de melhor roteiro adaptado, conferido a Sterling Silliphant. Solta aí o trailer, Sejão. I mean now. Got a name, boy? Virgil Tibbs. Virgil. Where you come from? There ain't no trains this time of morning. I could have had you shot. Skull's caved in. Could have been a hitchhiker. Okay, I got him. Where's my husband? I thought I told you to get the hell out of here. You aren't taking me anywhere, you dig? You go get yourself killed. I'm a police officer. Look, they pay you $162.39 a week just to look at bodies. Why can't you look at this one? Why can't you look at it for yourself? I do not want that Negro officer taken off this case. I'll need a few things, such as ammonium hydrosulfide, benzidine, superoxide of hydrogen, copper powder, distilled water, calipers, and some toothpicks. Why won't anybody here tell me what's happened to it? Are you sure you're pregnant? Yes, I am pregnant. I can pull that fat cat down. I'm afraid you're a little late, Virgil. We already got the guilty man. May I examine this prisoner? Yeah, you can look at him. Come on, let him look. He's left-handed, isn't he? What's that make him? Innocent. I got the motive, which is money, and the body, which is dead. You're holding the wrong man. Don't you push me, boy! They call me Mr. Tibbs. What kind of people are you? Look in her purse. She's got $100 to pay for an abortion. Bom, de volta ao nosso papo, eu queria colocar para vocês o seguinte. Primeiro, essas idas e vindas para a direita e para a esquerda não são tão raras na Europa. No Brasil é que parece que nós só saímos da direita uma vez, né? Porque nós pagamos preço caro na Itália com Berlusconi, né, Albino? Foi caríssimo muito. O preço que nós pagamos. Muito. Muito. A Itália se embruteceu, se emburreceu, foi dramático. O Cocodrilo fez um trabalho de desmonte do Estado italiano de uma maneira absurda, né? O Nani Moretti conta bem essa história. Em Portugal, nós também vivemos, Norminha, vários momentos em que fomos mais para a direita, mais para a esquerda. Mas será que em algum momento... Mas foi sempre mais equilibrado em Portugal do que na Itália. E hoje está bom, né? Hoje Portugal está bem. Com a Geringonça, está indo bem. Está bem. Espetacular, eu acho. Espetacular. O Costa está fazendo um trabalho maravilhoso. O Antônio Costa, que é uma pessoa interessante, e o Marcelo também, né? O Marcelo está bem também. Está bem. Foi meu diretor no Jornal Expresso. Eu cheguei a ser correspondente em Roma também do Expresso. Por pouco tempo. Ele era o diretor, ele era muito simpático. Portugal tem uma frente no poder, né? Tem uma frente no poder. Hoje menos, hoje menor. Porque saiu o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Mas hoje é um governo mais em cima do próprio Partido Socialista. Mas o Partido Socialista Português, do Mário Soares, que refundou o partido de Antero de Quental em 73, em Bonn, com Willy Brandt, da Alemanha, é um partido muito sólido, muito importante. O Mário Soares provavelmente foi o político de língua portuguesa mais importante da segunda metade do século passado. É o único. Agora, no Brasil,
No Brasil, nós não conseguimos fazer uma frente de jeito nenhum, né? Não. Não, a E gente o não. próprio Lula, que viria depois, já foi no século XXI. Então, no século passado, você teve Getúlio no Brasil, né, que é controvertido, e teve o Mário Soares como o grande estadista de língua portuguesa, ou seja, do universo de língua portuguesa do mundo. Não, peraí, eu não entendi. De novo, Albino. Você está dizendo que no século XX nós tivemos em língua portuguesa o Getúlio e o Mário Soares. Na primeira metade do século passado, a gente teve no Brasil a figura do Getúlio, que é uma figura controvertida, né? Na segunda metade, nós tivemos, após a Revolução dos Cravos, a figura socialista do Mário Soares, que indiscutivelmente foi a maior personalidade política do mundo de língua lusófono, ou seja, de língua portuguesa, em todo o planeta. Ou seja, ele é um líder indiscutível. E ele criou um partido que tem uma estrutura de pensamento, mais do que uma estrutura orgânica, que também tem, mas de pensamento que permaneceu e que faz com que o Antônio Costa hoje seja um presidente de família goesa, natural dos portugueses na Índia, e que faz um excelente governo em Portugal. Tá certo. É isso que eu quis dizer. Tá bem. Agora, vocês não me responderam. Por que no Brasil frente não dá certo? É muito estranho isso, não é? Porque, eu não sei, as pessoas ainda não aprenderam a abrir mão e a ver um inimigo maior. Aliás, na ditadura, a gente tinha um inimigo comum, a outra ditadura, né? A gente tinha todo mundo. Aliás, era uma solidariedade fantástica, né? Que a gente perdeu, infelizmente. Hoje, a gente não está conseguindo. Tem a Marina, o Fernando Henrique, quem mais? São três que estão fazendo, né? Ciro. E o Ciro. Pois é. O Lula não quis entrar, né? E outro dia eu entrevistei a Gleisi Hoffmann, até também numa live, semana passada, e ela falou que os manifestos, a democracia não precisa de manifestos para existir. Mas acontece que, nesse momento, a gente precisa de qualquer coisa para unir as pessoas, né? Porque a esquerda sozinha não vai conseguir. Aliás, a esquerda está muito pulverizada hoje, né? Ela não vai conseguir. Então, se não se unir, se não fizer assim, em frente, né? A gente vai ter mais Bolsonaro aí. Ele já está quietinho, Norma, já está calmo. Norma, a Kombi do PSOL rachou. Que de lá o Papa Fila. Isso mesmo. Se eles não se entendem, o Freixo não conseguiu ser candidato no Rio. O uma coisa. Talvez não seja candidato em São Paulo. Como é que nós conseguimos juntar isso? Como é que se junta? Eu não sei. Olha, eu não sei. Eu tenho uma ideia, não. Eu tenho uma coisa que é o seguinte. Nós, infelizmente, copiamos nas Américas um modelo que deu certo nos Estados Unidos e que eles, de uma certa maneira, nos transmitiram. A Europa, nós somos uma cultura nascida e vinda para o Brasil do universo europeu. Essa é uma coisa importante, né? Nós temos uma formação mais europeia do que eles, de modo geral. Eles são uma sociedade até mais branca e mais europeia, porém, culturalmente própria, digamos, muito voltada para eles. O que acontece é que, na Europa, praticamente você tem o parlamentarismo. O parlamentarismo é o que... Eu já fui parlamentarista, hoje já não sou tanto, sobretudo no Brasil. O parlamentarismo é que faz você ter alianças em bloco. O Brasil se foi montado num país, como todos os países da América Latina, à exceção um pouco da Argentina e do Uruguai, em cima do modelo americano. O modelo americano é em cima de pessoas, não de ideias, não de partidos. São dois partidos,
Nós temos vários, como na Europa, nós temos vários, como na França, que tinha, na Itália, né? Temos um monte de partido, porque nós temos um jeito democrático da Europa, que bebemos na Europa, com o modelo americano. O modelo americano vota o Bolsonaro. Se nós fôssemos um parlamento, como é na Europa, Bolsonaro já tinha caído há um ano, gente. Exatamente. Há um ano, pelo menos. Ano, um idiota... Desculpe, num programa tão elegante como esse, um idiota como ele não resistiria a 2 meses. Não resistiria 2 meses. É uma coisa vergonhosa. Agora, essa coisa se arrasta, como se arrasta nos Estados Unidos também, que hoje se deparam com o Trump. Então, essa questão, Núzio, eu acho que é uma questão difícil de resolver. Enquanto, por outro lado, hoje em dia, com a estrutura que se criou no mundo e no país, não é só no Brasil, mas no mundo, o parlamento virou, enfim, uma frente de negócios. É muito complicado. Né? Esse centrão é vergonhoso. Mas hoje o Bolsonaro tem 208 votos lá no centrão, que são 9 partidos, né, cheios de processos e tal, mas ele tem 208 votos. Quer dizer, como que vai ter um impeachment ali? Vai ser difícil. O Rodrigo Maia está com 48 pedidos de impeachment, sabe? Eu acho que o motivo dele não colocar é porque não vai passar. Então, a nossa esperança é o STF, sabe? É esse processo de fake news para inviabilizar a chapa. Porque, olha aí, cai o Bolsonaro, entra o Mourão, entendeu? Sim. Que não é nada que, né, que a gente se orgulhe ele também. Não sabe o que ele pensa, né? Não sabe. Então, sabe, a saída, onde está a nossa saída, sabe? Porque para cá, ele comprou o Centrão, ele comprou, né? Quer dizer, nós compramos, né? Nós compramos, porque era o nosso dinheiro, né? Então, ele agora está ali, e está bonzinho, está calmo, né? Parece até um cara civilizado, né? Mas como é que vai ser? Vai que as pessoas acreditem, está vendo? Ele não era tão mal assim, sabe? Aí ele fica de novo, né? Mas tem uma coisa, Norma, que eu vejo da seguinte maneira. Nós sabemos lidar com a direita, nós jornalistas. Isso. Já cumprimos governos de direita, todos nós 3 vivemos a ditadura no Brasil. Eu vivi também a ditadura fora do Brasil, na América Latina, no Cone Sul. A direita é uma coisa difícil, árdua, terrível. Todos nós sabemos disso. A Europa convive com a direita, mais para a direita, mais para o centro, mais para a esquerda, mais para a direita. O problema no Brasil não é que foi a direita que chegou ao poder. O que chegou no poder no Brasil foi um grupo de desqualificados, que não tem sequer ideologia. Esse é o problema. Enfrentar o liberalismo econômico, os preceitos da direita, nós sabemos. Agora, como é que nós podemos enfrentar um cara como Weintraub, como esse ministro dos Relações Exteriores, o Ernesto Araújo? Ernesto Araújo é um verdadeiro desastre. Está destruindo a imagem do Brasil no mundo inteiro. Destrói completamente. Não é ser de direita ou ser de esquerda, desculpe, o Albino falou em elegância, eu vou romper a elegância. O problema é ser burro. Esse é o problema. Esse é o problema. Aí fica difícil, né? Toda razão. Idade média, né? Às vezes eu tenho a sensação que a gente retrocedeu, não foi 100 anos, não foram séculos, sabe? É inacreditável o que a gente ouve, o que a gente lê, como se fosse verdade, né? Nossa, nós já adiantamos tanto, nós já andamos tanto. Esse camarada falar que as faculdades, que as universidades plantam maconha, o que é isso, sabe? Mas o que é isso? Nós tivemos um ministro, o Onyx Lorenzoni, que ressuscitou o terraplanismo, gente. Não, a Terra é plana. Estamos de brincadeira. A Terra é plana, sabe? Como é que pode uma coisa dessa, sabe? A gente voltou, a gente retrocedeu. Ou seja, o mundo inteiro está rindo do Brasil. Está rindo. Claro. Né?
Eu sempre temi, já conversei várias vezes com o Albino isso, eu tinha muito medo do criacionismo. Porque mistura ciência com religião, então... E no Rio nós tivemos problemas com isso, com o casal Garotinho no governo, que olha que eles não eram de direita, mas nós tivemos esse tipo de problema. No MEC eu enfrentei muito esse problema. Agora, gente, voltamos de novo a vilanizar a figura do notório pensador Charles Darwin. Nós estamos mortos. Que coisa. É inacreditável. É o julgamento do macaco de novo, né? De Monkey Style, pelo amor de Deus. Isso mesmo, isso mesmo. Mas eu queria, agora nós já estamos indo para o final do programa, e eu queria quebrar um pouquinho esse final. Eu queria deixar um pouquinho mais alegre. Você sabe que uma vez, Norma, eu fui para Roma, de lua de mel com a minha primeira esposa, e me hospedei na casa do Albino. Ah, é? E ele morava em Aventino, numa casa maravilhosa, um lugar espantosamente mágico. E ele me levou a um dos restaurantes em Roma que eu hoje considero um dos melhores restaurantes do mundo. E tenho uma saudade tremenda dele. Você lembra disso, Albino? Nós fomos comer uma coda vaccinara no Itapampieri. Sim, sem dúvida. É ótimo. A coda vaccinara. A la vaccinara. Eu me recordo da sua lua de mel lá em casa, com grande alegria, grande prazer. Foram uns dias maravilhosos que eu nunca esqueci. Foram dias maravilhosos. Eu cheguei a ir para a cozinha com você, fizemos algumas coisas. Cozinhamos muito. Foi muito divertido, né? Albino, mas você também e você trabalhava com o meu querido amigo Araújo Neto, que era o do Jornal do Brasil. Muito, Araújo, meu amigo. Você conheceu ele, Núzio? Conheci, claro. Era o decano dos correspondentes da Europa. Uma figura maravilhosa. Adorava, né? Ele gostava muito de você. Eu me lembro... Eu já vivia fora, e eu me lembro que quando você começa a se destacar, porque você é mais jovem do que eu, no Jornal do Brasil, muito mais jovem. Quando começa a destacar, ele falava muito bem de você. Muito bem. Que bom, que bom. E eu sempre te acompanhei à distância, lia seus artigos, suas matérias, suas reportagens, suas entrevistas. E o Araújo Neto falava muito bem. Araújo é uma figura adorável. Ainda anteontem falei com as filhas dele. Morreu uma, não é? A Vera morreu a Vera, mais velha. Gente, que coisa! Ficou a Luciana. A Luciana, né? A Luciana, eu tive o privilégio de levá-la para a Tele Monte Carlo, quando eu chefiei a redação lá na Itália. Puxa. E ela ficou lá até hoje. Eu voltei para o Brasil, mas ela ficou lá. Eu falei com ela ontem por WhatsApp. Puxa. Falei também com a Mariana, que é a caçula, e falei com a Carminha, que fez aniversário e mora no sul da Bahia já há uns 30 e tantos anos. Eu lembro que uma tinha ficado aqui no sul, exatamente. Você sabe que eu tinha um carinho muito, muito, muito grande com o seu marido, o Albertinho. Diniz. Albertinho. Muito. Muito. Você sabe? Eu nunca trabalhei com ele diretamente como chefiado. Tive o privilégio de tê-lo na TV Cultura, quando estive lá, e na própria TV Brasil, na IBC. Na Brasil, eu me lembro que ele falava com você. Agora, né? Quando virou tudo, né? Virou tudo. Aí depois caímos todos. Caiu todo mundo. E o Diniz, certa vez, me fez uma coisa que... Eu fui algumas vezes ao programa dele, que era muito bom. E quando o doutor Roberto Marinho faleceu, eu fui um dos 3 convidados que ele levou para conversar sobre o doutor Roberto Marinho. Levou o Milton Coelho da Graça, que tinha sido redator-chefe do Globo, na minha época no Globo. Levou também o Mauro Salles, que havia sido
diretor do Globo antes da nossa saída para lá, nos anos 60, e levou a mim, porque eu tinha sido capo-redator de Telemonte Carlo em Roma, quando ela foi da Globo, né? Quando foi da Globo. Foi lá que eu fiz a transição para a televisão, lá na Telemonte Carlo. E fiquei muito orgulhoso, porque eu pude falar, como sempre, um pouco, contei uma história que pouca gente conhece e que foi muito importante para aquele momento. Era um momento em que o Brasil comprava rede de televisão na Europa. A Europa ainda não tinha TV privada, né? Só tinha TVs estatais. A Globo comprou uma TV do Estado, que é Monegasco, que era o Principado Monegasco, e tínhamos uma emissora na Europa, fazia um jornalismo, um jornal bastante arrumado, bem, enfim. Eu tenho um grande carinho, tive um grande carinho pelo Alberto Dines, embora não tenha tido o privilégio de trabalhar com ele no Jornal do Brasil. Eu era do jornal pobre naquela época, que era o Globo. Era um jornal mesmo. Era um jornal pobre. Eu fui entrevistado pela BBC Brasil, que está fazendo uma matéria fez uma matéria sobre os 40 anos da visita do primeiro Papa ao Brasil, e eles me perguntaram como foi a cobertura, que eu fui um dos jornalistas que esteve no avião com o Papa, né? Inclusive o Araújo Neto, Pedro Del Pica da Folha, o Marco Antônio de Rezende de Veja e também o Carlos Heitor Coni, na época, pela Manchete. Que ano foi isso, hein? Foi em 80. 1980? Julho de 80. Quando o João Paulo II veio para o Brasil, né, Albino? Exatamente. Aí o repórter da BBC me perguntou, e como era o trabalho? Eu falei, olha, um dos meus companheiros que tinham mais sorte, como Araújo Neto, né, que eram de jornais ricos, quando eles chegaram no Brasil, eles foram para o Hotel Glória, no Rio, e ficavam de sobreaviso lá, iam na redação. E eu era do jornal pobre, do Globo, eu corri o Brasil inteiro atrás do Papa, dia e noite, mandando matéria. Era um negócio terrível, um trabalho insano. Eu e o fotógrafo Orlando Brito, que é um fotógrafo... Orlando, meu amigo Orlando. Na época ele era um garoto, quase, porque também eu sou mais velho que ele, e ele, extraordinário, me acompanhava. Foi um trabalho insano. E o Jornal do Brasil era um jornal rico. Isso mesmo. Bom, gente... Albino, outra vez você me lembra outra coisa. Que glória que era ser jornalista naquela época, né? Porque o JB, o Dines foi meu professor na PUC, né? PUC, né? No Rio. E eu era noiva de um colega e fui à formatura desse colega de jornalismo, e entra um camarada que ia fazer o discurso, ia ser o Paraninfo, e era 68. E ele faz aquele discurso, e o meu pai, advogado, que estava comigo, porque era o meu noivo, que estava se formando, o meu pai falou, esse já sai daqui preso. E saiu preso. Imagina se eu não me apaixonei por ele naquela hora. Claro que eu me casei com meu colega e tal, e depois, logo depois, a gente separou os dois, sendo uma diferença enorme, porque eu sou árabe e ele é judeu, né? E eu sou maronita, eu sou católica, né? E ele tinha 4 filhos, eu não tenho filho. Enfim, foi 43 anos. E aí, depois eu fui para a Delta, depois eu fui para o JB. No JB, quando começou essa história de correspondente, Núzio, a gente tinha 20 e tantos correspondentes espalhados pelo mundo. Quando eu fui lá para Portugal, que era tarde já, tinha carta branca para a Europa, o que eu pintasse. Eu tinha um cartão de crédito na minha mão, tinha passagem toda paga, tinha laptop, estava começando, computador. Eu fui a Nova York com passagem paga por eles para comprar aparelhamento, um fax, levei. Tudo era assim. Isso já no final, né? Porque hoje em dia você tem o quê? Você não tem nada. Você não tem. A gente usa agência Reuters, usa, sei lá, isso que a gente usa.
É muito triste, sabe, o que aconteceu. Desemprego, sabe, ninguém tem trabalho. Eu lembro, sabe, a gente saía, eu saí do JB, fui para a Veja, da Veja fui para a Folha, da Folha fui para Abril, da Abril foi no seu estado, sabe, você rodava, todo mundo queria. Hoje em dia, ninguém quer. Você é uma garotada que não pagam nada, né? Que, desculpa o preconceito, mas não sabem nada também, escrevem mal. Também, é verdade. Né? Estudaram um pouco. É isso. E tem uma redação do lado de fora, esperando Godot, né? Porque está complicado. Bom, eu tive o privilégio de trabalhar com o Albino, nós trabalhamos juntos na Isto É, e como a Norma disse, eu fui editor dela na Folha, que foi um período maravilhoso também, quando nós implantamos o projeto Folha. E eu tenho por vocês um carinho muito grande, uma admiração tremenda, vocês me ajudaram a me formar muito. Além do Albino ter me levado a conhecer um dos melhores restaurantes do planeta. E eu quero agradecer muito a participação de vocês, dizer que eu estou morto de saudades, não vejo a hora que essa pandemia acaba para a gente comer uma pizza, tomar uma garrafa de vinho, jogar a conversa fora. Agora que você está em São Paulo, Norminha, vamos aproveitar, né, Albino? Vamos. Albino, você está onde? Está no Rio ou São Paulo? Eu estou em São Paulo. Mas é carioca também, você é carioca. Eu já fui carioca. Médio, tá bom. Eu já fui carioca, é ótimo. Então, mas não é ao contrário. Eu, na verdade, nasci em Salvador, fui criado um pouco no Rio e vim para São Paulo. Então, eu já estou há muitos anos em São Paulo, mas eu me sinto bastante carioca ainda. Bom. Gosto muito do Rio, mas eu também estou fora do Rio há quase 50 anos. Gente, eu queria terminar dizendo que eu tenho muito orgulho da amizade de vocês, tá? Muito obrigado. E eu queria terminar dando os parabéns ao programa. O programa é de muito boa qualidade e um papo muito bom. Você é um grande âncora. Imagina. Quem sou eu? Tive o privilégio de poder conversar com a Norma Curi, que Curi quer dizer em árabe padre. Padre, isso mesmo, exatamente. Um abraço, gente. Muito obrigado. Abraço grande. Tchau. Eu vou terminar o programa porque muita gente me escreveu por conta da abertura do programa da semana passada e me pediram mais Bob Fosse. Então tá. Nós vamos terminar o programa de hoje com um número marcante do filme Sweet Charity, a adaptação livre para Broadway do clássico Noites de Cabiria, de Federico Fellini. Boa noite e cuide-se, gente. Obrigado. Boa noite. I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.